principais filósofos responsáveis, né, pela construção da filosofia ocidental para muitos autores é o Sócrates. Mas a vida dele é envolta numa névoa que quase não se sabe muita coisa sobre. E muitos dos fragmentos da sua história foram repassados pelos seus discípulos, em especial um dos discípulos que representa um pilar da filosofia ocidental que se chama Platão. Mas quem é o Sócrates histórico? Qual é o pensamento filosófico desse personagem? E qual foi a contribuição que ele deu para a construção e o aprofundamento do pensamento filosófico ocidental e grego, ateniense, enfim. Qual foi essa contribuição? Você vai ver hoje na videoaula. Bom, quem foi Sócrates, desse filósofo tão fundamental e que tanta gente reflete hoje, O Sócrates, ele nasceu em 469 e morreu em 399 a.C. São datas aproximadas, mas a gente já chegou a um consenso, A comunidade de pesquisadores já chegou a um consenso que essas são as datas oficiais. E ele nasceu em Atenas, de uma família humilde, Então, a origem dele é humilde, ele frequentemente é retratado como um homem que andava descalço, que tomava pouco banho e que se pegava durante muito tempo em contemplações e reflexões sobre algum tema que o deixava assim bem encafifado, bem reflexivo, Ele casou-se com Xantipa, acredita-se que ele teve um filho ou 3 filhos, a depender aí da interpretação. Alguns autores dizem que esses 2 outros filhos não eram filhos necessariamente dele, mas de uma segunda esposa dele, que ele acabou adotando. Mas o certo é que esse homem, ele habitou em Atenas, ele viveu em Atenas, era humilde e trabalhador, Ele era um trabalhador que trabalhava com óleos e dentro dessa atividade reflexiva ele introduziu aos jovens atenienses um método contemplativo, reflexivo, que quebrava com a tradição puramente retórica dos sofistas, E os sofistas são pensadores pré-socráticos que trabalham por dinheiro, que defendem uma ideia ainda que não acreditem nela, já que Sócrates ele vem para quebrar essa tradição e inaugurar uma ideia de reflexão filosófica sem a questão do pagamento e, diferente dos sofistas, ele queria quebrar as certezas, levantar a dúvida como base principal para o conhecimento filosófico. Então a contribuição dele é sem precedentes, é uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da filosofia e posteriormente a continuação da sua tradição filosófica por seus discípulos. Boa parte do que a gente sabe dele foi legado pelos seus discípulos, Platão e Xenofonte, e do ponto de vista filosófico, e na comédia e na dramaturgia pelo Aristófanes, que era um contemporâneo do Sócrates. Sócrates, ele por si só não escreveu nada, não deixou nada escrito. A gente conhece ele pela pena dos seus contemporâneos e pelos seus discípulos, especificamente pelo Platão, que é o mais conhecido, mais difundido nos seus diálogos. O Sócrates, ele é o personagem principal, A filosofia ocidental tem no método socrático a base principal para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e é sobre esse assunto aqui que a gente precisa se deter mais, porque é o método socrático quem vai inaugurar essa ideia de quebra das certezas e do levantamento de questionamentos, de dúvidas, e essas dúvidas sim serem a base do conhecimento. Sócrates, que não acreditava ser ele um homem inteligente, ele repetia, e a frase dele mais conhecida é: eu só sei que nada sei. E quando o oráculo de Delfos disse para ele que ele era o homem mais inteligente do mundo, ele saiu pelo mundo, conhecido da Grécia, para descobrir alguém que fosse mais inteligente do que ele. Ele acabou descobrindo que as pessoas pressupõem que são inteligentes, mas na verdade ninguém é sábio, e a máxima dele, só sei que nada sei, é a base principal para você crescer, porque a parte que você ignora sempre será maior do que a parte que você conhece. Bom, o que é que o método socrático nos lega? O estilo filosófico dele, que é a base desse método socrático, a gente vai destrinchar ponto a ponto para que vocês tenham conhecimento, A base do conhecimento, a base do método filosófico de Sócrates está no diálogo. Esse diálogo é a parte inicial de como esse método científico é desenvolvido.
porque ele pressupõe a relação entre dois polos, aquele que questiona e aquele que é questionado, o mestre e seu discípulo. Através dessa relação, que é uma relação dialética, nasce, né, o conhecimento, ou inicialmente nasce a dúvida para daí sim o conhecimento aparecer. O método dele pressupõe o elenkos, que é a indagação e a refutação. Como é que você chega a um conhecimento de fato que ele seja verdadeiro? Através do teste, da experimentação. Essa experimentação ela é feita a partir de que maneira? Através de questionamentos, perguntas e de refutação daquilo que a gente tem como a ideia lógica, ou seja, a ideia que nós temos como verdadeira. Então, através das perguntas, Sócrates vai fazendo com que a própria pessoa repense determinadas ideias que para ela tinham total lógica, mas que só o método da pergunta é que vai dizer se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é lógico ou não. Então, a ideia de indagação e refutação é a ideia de testar, botar uma ideia à prova até o momento em que a gente diga se ela de fato ela condiz com a verdade ou se ela não condiz com a verdade, deve ser descartada. Então essa ideia de ir quebrando as certezas do indivíduo é uma ideia que não é para humilhá-lo, mas para fazer com que ele reforce ou reformule a sua lógica sobre determinado assunto, né? Tem também a questão da ironia. E o que é essa ironia socrática? Vamos dizer assim, fingir que não sabe. Mas esse fingir que não sabe não é também para humilhar o aluno, é fingir que não sabe para... Enfim, vamos tentar pensar como se eu desconhecesse a verdade sobre isso, ou se eu desconhecesse o assunto sobre isso. E aí essa ironia é utilizada através da pergunta, do instigamento da reflexão. E isso está presente em vários momentos dos diálogos platônicos, onde Sócrates aparece como personagem principal e ele vai tentando quebrar as certezas dos seus interlocutores através dessa leve ironia, desse questionamento contínuo, até o momento em que, se não existe lógica naquele pensamento, esse pensamento é descartado, ou se existe lógica, ele é tido como, bom, encontramos aqui uma verdade que deve ficar. Então, esse elenkos, que basicamente trabalha com a indagação e refutação, baseado nessa ironia, serve para ir quebrando as ideias preconcebidas, vamos dizer assim, para ir quebrando as ideias que aparentemente têm lógica, mas não têm lógica, para que a gente encontre de fato aquilo que é inquebrável, ou seja, aquela certeza de fato que existe sobre determinado assunto, né? Quando chega-se nesse paradoxo, onde todas essas questões elas são quebradas, onde todas essas certezas elas acabam não sendo assim tão certezas como se acreditava antes, nós chegamos no estágio de aporia, que é o paradoxo, que é a incerteza. Bom, se diante dessas perguntas todas eu descobri que eu não tinha tanta certeza sobre esse assunto, qual é o caminho a seguir? E é nesse momento da aporia, dessa falta de perspectiva, que nasce a reflexão e a construção do saber. Para muitas pessoas, para muitos estudiosos, o que se acredita é que o objetivo de Sócrates era justamente a aporia. Ou seja, chegou na aporia, na incerteza, no paradoxo, beleza, o trabalho do filósofo foi concluído. Mas existe uma tradição filosófica, né, que pensa ao contrário, que é a ideia de que esse momento da aporia é um momento de construção das certezas. Se nós já retiramos todos os pensamentos que são tidos como sem lógica, sem conexão, a gente vai a partir daí refletir sobre o que é de fato essa verdade. E a gente chega na questão da maíltica. Existe discordância sobre quem é o dono da maíltica. Algumas pessoas dizem que a maíltica é socrática, alguns dizem que a maíltica é puramente platônica. Por quê? Porque quem bota na boca de Sócrates a palavra maíltica é Platão no livro Teeteto. Em Teeteto, Sócrates ele vai guiar Teeteto a uma reflexão através das perguntas. E durante esse processo, explicando a Teeteto como é que ele pensa, como é que Sócrates pensa, ele diz que a filosofia dele é uma filosofia parecida com a atividade de uma parteira. E a atividade de uma parteira, que é colocada como maiêutica, é o exercício de ajudar alguém, conduzir alguém a ter um parto. A filosofia, o filósofo, segundo Sócrates, segundo Platão, pela boca de Sócrates, no caso,
essa atividade, é conduzir o indivíduo ao parto. O parto de quê? O parto da ideia. E essa ideia era o rebento, o filho que aquela pessoa estaria parindo. Quem é o dono da maiêutica? Uma corrente filosófica, por exemplo, o professor Giraldelli diz que a maiêutica nasce da insatisfação de Platão em relação ao método das perguntas de Sócrates. Sócrates chega na aporia e para ele esse é o objetivo. Platão não concorda com isso. E ele desenvolve a maiêutica, que significa a condução desse indivíduo para parir o conhecimento através das perguntas. Já para uma outra corrente filosófica, aí vamos citar Marilena Chauí, professora da USP, essas duas coisas estão juntas no método socrático, o qual Platão dá continuidade e desenvolve. O método da indagação e refutação, o elenkos, é uma fase para que cheguemos à aporia, e a partir da aporia, do paradoxo da incerteza, vem a construção do saber guiada pelo mestre, que é a maiêutica. Então, segundo a Marilena Chauí, os dois métodos estariam ligados, né? Estariam conectados nesse processo, sendo Platão o continuador do pensamento socrático. Então não está errado dizer que a maiêutica é socrática, e também não está errado dizer que a maiêutica é platônica na perspectiva da professora Marilena Chauí. O que é inconfundível e inegável é que Sócrates ele lega um método fundamental para a filosofia, e ele dá para o filósofo uma arma fundamental para a quebra dos paradigmas, das certezas absolutas e a construção de um pensamento baseado nessa experimentação, na construção de uma ideia, de uma proposição sobre o que são as coisas, né, mediante o caminho do caminho filosófico das perguntas, dos questionamentos para o desenvolvimento aí, né, das ideias concretas. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né? Mais uma vez, se você curtiu, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, clique em se inscrever e ative o sininho para receber nossas notificações. E seja um apoiador, vá no apoia.se/historiante, apoie o historiante, entre para o nosso grupo secreto, desfrute do nosso material exclusivo, além de várias outras recompensas. Você tem alguma dúvida? Deixa na caixa de comentários, faça uma pergunta para a gente que a gente responde com o maior prazer, para que você possa melhorar ainda mais a sua reflexão, sua compreensão sobre esse assunto, ok? Eu fico por aqui e confiram as nossas outras videoaulas. Inclusive, se você quiser continuar a estudar sobre a filosofia clássica grega, é só você clicar no izinho aqui em cima e assistir a videoaula sobre Platão e a teoria das ideias. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau, tchau!